Você já parou para pensar no que realmente significa ser mãe aos olhos de Deus? Neste Dia das Mães, Billy Graham revela uma verdade espiritual que poucos cristãos conhecem. Iniciamos nossa jornada com um olhar atento à mãe que Deus idealizou. Um ser forte, dedicado e profundamente abençoado. A Bíblia é clara. A maternidade é mais do que um papel biológico. Ela é uma missão divina. Hoje, vamos explorar o verdadeiro significado do Dia das Mães, não como o mundo o vê, mas conforme as Escrituras revelam o coração de Deus para todas as mães. Como podemos entender melhor o papel das mães na igreja e na vida de cada cristão? Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você ama sua mãe e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras. A maternidade, conforme revelada nas Escrituras, é um reflexo direto do caráter de Deus. Desde o início da criação, no livro de Gênesis, Deus fez a mulher à sua imagem e semelhança, e essa verdade profunda carrega consigo um poder transformador. Quando ele fez a mulher, ele não apenas a criou para ser uma companheira do homem, mas também para ser uma portadora de sua imagem na terra. E o que isso significa para cada mãe? Significa que, em sua essência, a mulher reflete as qualidades de Deus: amor incondicional, paciência, compaixão e a habilidade de dar à luz não apenas filhos físicos, mas também filhos espirituais. A figura da mãe é a mais próxima que temos de um reflexo tangível de Deus no mundo. Como Deus nos ama com um amor imensurável, as mães têm a capacidade de amar de maneira incondicional, sempre buscando o bem de seus filhos, muitas vezes acima de suas próprias necessidades e desejos. Esse amor não é fácil de ser entendido completamente, porque ele se estende, se sacrifica, se doa. É um amor que é constante e fiel, assim como o amor de Deus por nós. Quando olhamos para a história bíblica, vemos que a maternidade não é apenas um presente, mas também uma responsabilidade divina. Deus deu às mulheres o privilégio de ser canal de vida. E essa responsabilidade traz consigo um propósito divino. Um dos exemplos mais profundos de uma mãe que reflete a imagem de Deus em sua vida é Ana, a mãe de Samuel. A história de Ana, encontrada no livro de 1 Samuel, nos ensina sobre a entrega total e a confiança absoluta em Deus. Ana era uma mulher profundamente angustiada, pois não podia ter filhos, o que era motivo de vergonha e tristeza em sua cultura. Mas em meio à sua dor, Ana não se afastou de Deus. Ela foi ao templo, orou fervorosamente e fez uma promessa a Deus: Senhor dos exércitos, se tu me deres um filho, eu te o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana, como muitas mães, teve que passar por um processo de espera. E durante esse tempo, ela demonstrou algo que todo cristão, e especialmente as mães, devem aprender: confiar plenamente no Senhor. A oração de Ana não foi apenas um pedido de um filho. Ela orou com um coração disposto a entregar seu filho a Deus, para que ele fosse usado para os planos divinos. Essa atitude de entrega é um reflexo do caráter de Deus. Assim como Deus nos entregou seu Filho, Jesus Cristo, como o maior ato de amor e sacrifício, Ana também se entregou à vontade de Deus, sem saber qual seria o destino de seu filho. Ela confiou no plano de Deus, e essa confiança foi recompensada de maneira extraordinária. A maternidade de Ana foi mais do que o nascimento de um filho. Foi o nascimento de um compromisso com Deus. Ela não apenas gerou Samuel, mas gerou um propósito eterno ao entregá-lo ao Senhor para ser usado por Ele. O mesmo ocorre com todas as mães, que ao gerarem seus filhos, estão também gerando algo mais profundo, uma oportunidade de viver o plano de Deus na terra.
Cada mãe, ao confiar em Deus, reflete a imagem de Deus em suas vidas e nas vidas de seus filhos. Gostou da ideia de descobrir o verdadeiro Dia das Mães? Curta agora e compartilhe com quem precisa ouvir esta mensagem. Como a mãe de Samuel, todas as mães têm o chamado de gerar algo mais do que apenas filhos físicos. Elas têm a missão de gerar fé, esperança e um futuro de obediência a Deus. O ato de criar filhos é um ato espiritual profundo, que vai muito além das responsabilidades cotidianas. Criar filhos para Deus é fazer com que eles cresçam, conhecendo sua verdade e seu amor. E isso só pode ser feito por meio da entrega do próprio coração à vontade de Deus, como Ana fez. O exemplo de Ana também nos ensina sobre a paciência. Às vezes, a vida de uma mãe é marcada por momentos de espera. Esperar que seus filhos cresçam, que encontrem seu caminho, que amadureçam. Em cada momento de espera, uma mãe pode escolher confiar em Deus, assim como Ana fez. Não há momento de espera que seja em vão aos olhos de Deus. Ele vê e recompensa a fidelidade de uma mãe que, em sua paciência, confia que o plano divino para seus filhos é perfeito. Essa confiança em Deus é, sem dúvida, a essência da maternidade cristã. Quando uma mãe confia plenamente na soberania de Deus sobre a vida de seus filhos, ela reflete de maneira tangível a imagem de um Deus soberano e bom. Não importa a situação, não importa a dificuldade. A mãe que confia em Deus se torna um canal de paz e sabedoria. Ela sabe que, assim como Deus cuidou dela, Ele cuidará de seus filhos. Mas a confiança não é algo que vem naturalmente para todos. Muitas vezes, as mães enfrentam desafios que as levam a duvidar, a questionar, a falta de recursos, as lutas diárias, a pressão social e as dificuldades familiares podem pesar sobre o coração de uma mãe. E é exatamente aí que a imagem de Deus brilha mais forte. Deus, em sua bondade, não exige que sejamos perfeitos, mas que confiemos em sua perfeição. E as mães, ao confiarem em Deus, tornam-se instrumentos de sua graça, refletindo em suas vidas o caráter de um Deus que nunca falha, nunca abandona, nunca decepciona. Assim como Ana, todas as mães têm a oportunidade de viver uma vida de fé e entrega. Elas são chamadas a ser imagens vivas de Deus no mundo, refletindo seu amor, sua paciência e sua bondade. Quando uma mãe vive para glorificar a Deus em sua maternidade, ela não está apenas criando filhos, ela está criando legados de fé que durarão por gerações. Fique até o final para uma revelação surpreendente. Comente amém e inscreva-se para não perder nenhuma bênção. O papel de mãe, conforme revelado na Bíblia, é um chamado divino, um reflexo do coração de Deus. E é um privilégio e uma honra poder viver essa missão com confiança, paciência e fé, como Ana fez. Portanto, quando você olhar para uma mãe, veja nela não apenas uma mulher que deu à luz, mas uma imagem viva de Deus, uma mulher com um chamado divino, com um coração que reflete a paciência, o amor e a bondade de Deus. O amor de uma mãe é um reflexo perfeito do amor de Deus por nós. E é por meio desse amor que Deus trabalha em nossas vidas, trazendo paz, cura e transformação. Assim, a mãe é a imagem de Deus no mundo, não apenas como cuidadora, mas como alguém que, através do seu sacrifício, reflete o próprio caráter divino. O amor de uma mãe é, sem dúvida, um dos maiores presentes que Deus nos deu para revelar o seu próprio amor por nós. A Bíblia nos ensina que esse amor não tem limites, não conhece barreiras e não se cansa. Ele não é negociável, não se divide e nunca falha. É o tipo de amor que sacrifica, que se doa, que perdoa e, acima de tudo, que sustenta. O amor de uma mãe, de acordo com as Escrituras, é um reflexo fiel do amor de Deus por toda a humanidade.
um amor tão grande que não pode ser medido por nada neste mundo. No livro de Isaías, o profeta nos apresenta uma imagem poderosa do amor de Deus através do amor de uma mãe. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, Deus nos pergunta: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo a não ter compaixão do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa pergunta ecoa com uma profundidade que só pode ser compreendida por aqueles que já experimentaram o amor de uma mãe. Como uma mãe poderia esquecer de seu filho, aquele que ela carrega, que amamenta e cuida? É impossível. E Deus usa essa imagem para nos mostrar que, da mesma forma, Ele jamais se esquecerá de nós. Seu amor por nós é ainda mais profundo e imensurável. O amor de Deus é como o amor de uma mãe, firme, inabalável e nunca se distanciará, independentemente das circunstâncias. O amor de uma mãe reflete o amor divino, mas também carrega em si a força de se doar completamente, de não esperar recompensa, de continuar amando mesmo quando o coração se sente exaurido. Isso é algo que vemos nas Escrituras de maneira clara e tocante na vida de Maria, a mãe de Jesus. Ela nos ensina o que significa confiar em Deus em meio ao sofrimento e à dor. Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador, e sua vida foi marcada por desafios, sacrifícios e, sem dúvida, por uma dor imensa. Ela foi a primeira a experimentar a dor de um filho ao vê-lo ser rejeitado, perseguido e, finalmente, crucificado. No entanto, mesmo diante de todo esse sofrimento, Maria nunca perdeu a sua confiança em Deus. Mesmo ao pé da cruz, quando tudo parecia perdido e seu coração se despedaçava, Maria permaneceu firme. O amor de mãe de Maria não era um amor fraco ou condicional. Ela amou seu filho com um amor sacrificial, assim como Deus nos ama com seu amor sacrificial. Ela não se afastou, não se encolheu diante da dor, mas se manteve ali, ao lado de Jesus, demonstrando a força de um amor que não se rende, que não foge, que não desiste. Esse amor de mãe é um reflexo direto do amor de Deus, que nunca abandona, nunca se desvia e sempre está conosco, independentemente das circunstâncias. Se esta mensagem tocar seu coração, deixe um like e escreva "Glória a Deus" nos comentários. Vamos espalhar essa verdade. Quando Jesus nos ensina sobre o amor de Deus, ele se utiliza dessa figura tão poderosa e tangível de uma mãe, pois o amor de uma mãe é algo que todos podem entender, mesmo aqueles que nunca tiveram filhos. Ele nos ensina que, assim como a mãe ama seu filho mesmo em tempos de aflição, assim também é o amor de Deus por cada um de nós. Mas o amor de uma mãe não é só um amor que se sacrifica, é também um amor que ensina, que corrige, que guia. Assim como o amor de Deus é um amor que nos molda, transforma e nos chama para a santidade, o amor de uma mãe também é um amor que disciplina e instrui. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 8, o pai diz ao filho: "Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe." A mãe, como imagem de Deus, tem a responsabilidade de guiar seus filhos nos caminhos da verdade, do amor e da justiça. O amor que uma mãe sente por seus filhos não é apenas emocional, é também profundamente educativo e transformador. Ela busca ensinar aos filhos o caminho do Senhor, ajudando-os a crescer em sabedoria e em graça. Na vida de Maria, vemos um exemplo claro de como o amor de uma mãe se entrelaça com a missão divina. Quando ela e José encontraram Jesus no templo com apenas 12 anos, ele já estava ocupado com os negócios de seu pai. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Maria, embora não entendesse completamente a missão de Jesus, confiava em Deus. Ela sabia que seu filho
tinha um propósito divino, e sua aceitação disso foi um reflexo de seu amor incondicional. O amor de uma mãe não exige entendimento completo, ele se baseia na confiança e no cuidado. Maria confiou em Deus para cumprir seu propósito, mesmo quando não entendia os caminhos que ele estava trilhando. Esse é o amor de uma mãe. Um amor que, mesmo na confusão, no sofrimento e na dúvida, continua firme, se entrega e segue confiando no Senhor. A mãe confia em Deus para fazer o trabalho que ela não pode fazer, para dar a seus filhos a força e a sabedoria que ela mesma não possui. Esse é o poder do amor de uma mãe. Um amor que não busca controle, mas confiança no plano divino. Quando refletimos sobre o amor de uma mãe, somos convidados a compreender mais profundamente o amor de Deus por nós. O amor de Deus é eterno, imutável e incondicional. Assim como uma mãe jamais abandonaria seu filho, Deus jamais nos abandona. Seu amor por nós é mais forte do que qualquer circunstância, qualquer erro, qualquer falha. Ele nos ama com um amor que não tem fim. Um amor que nos sustenta mesmo quando falhamos. Isso é algo que cada mãe, ao olhar para seus filhos, pode compreender profundamente. O amor que não desiste, que não se cansa, que continua se entregando mesmo nas dificuldades. O amor de uma mãe nos chama a viver de maneira mais plena, a entender que o amor de Deus por nós é refletido em nosso amor uns pelos outros. Quando uma mãe ama, ela reflete o amor divino. E quando nós amamos uns aos outros, estamos imitando o amor incondicional de Deus. A Bíblia nos chama a amarmos como Cristo nos amou. Efésios, capítulo 5, versículo 2. E esse amor começa em casa, nas pequenas coisas, no cuidado diário, na paciência diária. O amor de uma mãe não é apenas um reflexo do amor de Deus, mas também um convite para que cada um de nós viva com o coração cheio de amor, pronto para sacrificar, pronto para perdoar, pronto para dar. Deus, em seu amor perfeito, nos mostra, através das mães, o que significa amar sem reservas, sem medir, sem esperar nada em troca. O amor de uma mãe nos ensina que o verdadeiro amor não busca sua própria satisfação, mas se dá ao outro. Esse amor é o amor que devemos cultivar, o amor que vem de Deus e que nos transforma, que possamos viver e amar da mesma maneira que as mães nos amam, com um amor sacrificial, imensurável e cheio de graça. Quer transformar sua visão do Dia das Mães? Inscreva-se, comente. Quero saber mais? E assista até o fim para uma surpresa. A maternidade, como a Bíblia nos ensina, é muito mais do que um simples papel ou função. Ela é um reflexo vivo do amor sacrificial que Deus demonstrou por nós. Quando pensamos no Dia das Mães, muitas vezes celebramos os momentos de alegria e os sorrisos, mas devemos lembrar que a verdadeira beleza da maternidade também se encontra no sacrifício. O amor de uma mãe não é apenas um amor que cuida, que alimenta, que protege. É, sobretudo, um amor que se sacrifica, que se doa completamente, sem esperar nada em troca. O sacrifício de uma mãe é visível em cada parte de sua vida. Desde os primeiros dias de gestação, ela oferece seu corpo, sua energia e sua saúde para gerar uma nova vida. A maternidade, como Cristo fez por nós, exige entrega, renúncia e, muitas vezes, um sofrimento silencioso que poucos veem. Mas é nesse sacrifício que se encontra a verdadeira essência do amor. O amor de uma mãe não mede o custo, não calcula o esforço, mas se entrega completamente, confiando que sua dedicação será usada para um propósito maior. A Bíblia fala do sacrifício em muitos contextos, e um dos mais claros é o de Jocabede, a mãe de Moisés. Em um tempo de grande perigo para os filhos dos hebreus, quando o faraó decretou a morte de todos os meninos recém-nascidos, Jocabede fez um ato de fé
e coragem. Ela decidiu não seguir o decreto do rei, mas, em vez disso, entregou seu filho nas águas do rio Nilo, confiando que Deus protegeria o menino. O ato de Joquebede foi um sacrifício tremendo. Ela teve que se separar de seu filho, confiar em Deus para o seu cuidado e, ao mesmo tempo, abrir mão de sua própria segurança e conforto. Esse sacrifício não foi apenas físico, mas emocional e espiritual. Ela sabia que estava entregando seu filho para que ele cumprisse um propósito maior, um chamado divino. E esse ato de fé, de entregar o que mais amava, é um reflexo do sacrifício supremo que Cristo fez por nós. Jesus, quando foi à cruz, entregou-se completamente, sem medir as consequências, para que tivéssemos vida eterna. Assim como ele se entregou por nós, as mães se entregam todos os dias, sem hesitar, sem procurar recompensas, mas com o coração cheio de fé no propósito de Deus. Joquebede não sabia exatamente como Deus usaria Moisés, mas ela confiou. Ela sabia que seu sacrifício tinha um propósito, mesmo sem entender totalmente como as coisas se desenrolariam. Isso é o que a maternidade exige: fé inabalável em Deus, mesmo quando o caminho é incerto e os desafios parecem insuperáveis. Ser mãe é confiar que Deus tem um plano para cada filho, mesmo quando o custo parece alto demais. É acreditar que, através do sacrifício, Deus está trabalhando de uma forma que vai além do que podemos ver ou entender. A maternidade é um ato contínuo de entrega. Quando os filhos nascem, uma mãe não só dá seu corpo, mas também seu tempo, suas energias, sua atenção e suas próprias ambições. Muitas vezes, uma mãe deve abandonar sonhos pessoais para atender aos sonhos de seus filhos. Ela se coloca em segundo plano, permitindo que o bem-estar de seus filhos seja a prioridade. Esse é o sacrifício da maternidade, uma entrega constante, dia após dia, que é feita por amor, não por obrigação. No entanto, esse sacrifício não é sempre reconhecido e muitas vezes não é visto. Mas assim como Joquebede, a mãe que sacrifica, que entrega sua própria vontade, está realizando algo grandioso aos olhos de Deus. O Senhor vê cada sacrifício feito por amor, cada noite sem dormir, cada preocupação constante, e Ele honra essa entrega. Quando uma mãe sacrifica seus próprios desejos para o bem de seu filho, ela reflete o coração de Deus, que sacrificou seu próprio filho para nos dar a salvação. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro amor é aquele que sacrifica. Jesus disse em João, capítulo 15, versículo 13: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O sacrifício de uma mãe, embora não seja a entrega de uma vida física, é, de certo modo, uma doação da própria vida, pois ela dedica sua vida ao bem-estar de seus filhos. Ela vive para eles, ela ora por eles, ela trabalha por eles e, muitas vezes, ela sofre por eles. Esse amor sacrificial é o que a faz uma imagem de Deus, refletindo o coração de um pai que ama incondicionalmente. O sacrifício de uma mãe, embora muitas vezes não seja visto ou compreendido por aqueles que a cercam, é, na verdade, um reflexo do próprio sacrifício de Cristo. Ele entregou tudo por nós, e as mães, em sua maneira única, também entregam tudo por seus filhos. O amor de Cristo é um amor que não calcula, não espera retorno, não se retira. É um amor que se doa, que se sacrifica, que permanece firme, não importa o custo. E é esse amor que as mães vivem todos os dias com fidelidade e coragem. Quando refletimos sobre o Dia das Mães, é importante que reconheçamos o verdadeiro significado da maternidade. Não se trata apenas de celebração de flores e presentes. O verdadeiro Dia das Mães deve ser um momento de honrar o sacrifício que é feito todos os dias, em silêncio, sem que muitos vejam. A maternidade é um ato de fé,
de confiança em Deus e de entrega. É um ato que reflete o coração de Deus por cada um de nós. A maternidade, assim como a vida cristã, é uma jornada de sacrifício. Jesus nos chamou a segui-lo, a tomar nossa cruz e a nos entregar por amor aos outros. E no contexto da maternidade, esse chamado é vivido de uma maneira única e profunda. Mães, ao escolherem viver para seus filhos, ao sacrificarem seus próprios desejos e vontades, estão cumprindo a vontade de Deus de uma maneira que só elas podem fazer. Elas são, de fato, como Cristo em sua entrega. Seu sacrifício, embora silencioso, tem um impacto eterno, não apenas na vida de seus filhos, mas também no plano divino de Deus para o mundo. Portanto, ao celebrarmos o Dia das Mães, lembremos que o amor de uma mãe é o reflexo de algo muito maior do que uma simples emoção ou sentimento. É um amor que se sacrifica, que confia e que entrega, assim como o amor de Deus por nós. Que possamos honrar não apenas as mães em nosso meio, mas também o sacrifício e a dedicação que elas trazem em suas vidas diárias, com fé no propósito divino que Deus tem para seus filhos. A Bíblia nos revela uma verdade poderosa e fundamental. A educação espiritual dos filhos começa em casa. E dentro desse contexto, o papel da mãe, como primeira educadora espiritual, é de uma importância inestimável. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, lemos: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Essa instrução não é uma simples recomendação, mas um mandato claro para todas as mães. A educação da fé não é algo que deve ser delegado a terceiros, mas começa nos primeiros momentos da vida de uma criança, dentro do ambiente seguro e amoroso da casa. O que este versículo nos ensina é que a mãe tem a responsabilidade de ser a primeira a semear as sementes de fé no coração de seus filhos. Desde o momento em que a criança nasce, ela é envolvida pela influência da mãe, seja no carinho, no cuidado, nas palavras ditas, nos gestos de amor e, especialmente, na transmissão de valores espirituais. A mãe é a primeira a ensinar sobre o amor de Deus, sobre a confiança no Senhor e sobre como viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade que nenhuma mãe deve tomar de forma leve, mas com a plena consciência de seu impacto eterno. A figura de Loide e Eunice, mãe e avó de Timóteo, nos serve como exemplo de como essa educação espiritual pode moldar vidas para sempre. O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta a Timóteo, faz questão de destacar a fé genuína que foi transmitida a ele por sua mãe e sua avó. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz: Lembro-me da fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou persuadido de que também em ti. Aqui, vemos que a base espiritual de Timóteo foi estabelecida por mulheres de fé e isso teve um impacto profundo na vida dele. Não é difícil imaginar que, desde muito cedo, Timóteo ouviu as histórias de fé, as promessas de Deus e as instruções sobre como viver segundo a palavra. Essas mulheres não apenas ensinaram a Timóteo o caminho da fé, mas, mais do que isso, elas viveram essa fé diante dele, demonstrando com suas ações o que significava confiar em Deus em todas as circunstâncias. Quando pensamos no legado espiritual de Loide e Eunice, não podemos deixar de perceber o impacto transformador que a fé dessas mulheres teve sobre o futuro de Timóteo. Ele se tornou um grande líder na igreja primitiva, um fiel discípulo de Paulo e um homem cuja fé é um exemplo para os outros. Esse legado não começou com as palavras de um líder religioso ou com os sermões de um pastor. Ele começou no coração de uma mãe que se preocupou com a formação espiritual do seu filho, que dedicou tempo, energia e amor
para ensinar-lhe os caminhos do Senhor. A mãe de Timóteo não apenas passou tempo com ele, ela o conduziu à verdade de Deus, mostrando-lhe o caminho da vida eterna. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o poder da influência materna. Mães, vocês são as primeiras a ensinar seus filhos sobre o caráter de Deus. Vocês têm o privilégio e a responsabilidade de estabelecer uma base sólida de fé nos corações de seus filhos. A maneira como vocês vivem diante de seus filhos, sua humildade, seu amor, sua paciência, sua confiança em Deus, tudo isso se torna uma lição que eles nunca esquecerão. As palavras são importantes, mas o exemplo de uma vida de fé é ainda mais poderoso. Como mães, vocês têm o poder de semear nas gerações futuras um amor inabalável por Deus, uma devoção sincera ao seu serviço e uma confiança profunda em sua palavra. Vemos isso claramente na vida de Eunice e Loide, cujas vidas eram um testemunho de fidelidade a Deus. Elas ensinaram Timóteo não apenas o que dizer, mas também o que viver. E essa é a verdadeira marca de uma educação espiritual eficaz. Não apenas o ensino de palavras, mas a formação de um caráter que reflita a verdade de Deus. Mães, lembrem-se de que seus filhos estão observando tudo o que vocês fazem. As pequenas decisões do dia a dia, como reagir a dificuldades, como lidar com a adversidade, como mostrar amor e perdão, são momentos de ensino profundo. Cada um desses momentos é uma oportunidade para vocês refletirem o caráter de Cristo diante de seus filhos, para que quando eles envelhecerem, não se desviem do caminho que foi semeado em seus corações. No entanto, sabemos que a tarefa de educar espiritualmente não é fácil. Existem desafios diários, pressões externas e momentos de dúvida que podem abalar a confiança de uma mãe. Mas é nesses momentos de dificuldade que o papel da mãe se torna ainda mais significativo. Em vez de se render à desesperança ou ao medo, a mãe que confia em Deus encontra força nele para continuar. Deus promete estar com as mães em cada passo da jornada, dando-lhes sabedoria, força e graça para cumprir o seu chamado. A Bíblia nos assegura que o Senhor é a nossa força e o nosso refúgio. Salmos, capítulo 46, versículo 1. E Ele nunca deixará a mãe que busca instruir seus filhos em seus caminhos sem o seu apoio. É importante lembrar que a educação espiritual não se limita apenas aos momentos de ensino direto, como as orações ou as histórias bíblicas. A educação espiritual também envolve os momentos de vida cotidiana, aqueles em que as mães demonstram sua confiança em Deus por meio das suas atitudes, respostas e decisões. Os filhos observam suas mães, não apenas quando estão ensinando a palavra, mas também quando estão enfrentando as dificuldades da vida. E é nessas ocasiões que a verdadeira educação espiritual acontece, pois os filhos aprendem o que significa realmente confiar em Deus, não apenas em palavras, mas com ações. A responsabilidade de ser a primeira educadora espiritual não é uma carga que deve ser temida, mas uma honra que deve ser abraçada com fé. A mãe tem a oportunidade de ser a mão de Deus, guiando os filhos no caminho da justiça, levando-os ao conhecimento da verdade e moldando-os para serem homens e mulheres de fé. Quando uma mãe compreende o poder de sua influência, ela se torna uma agente de mudança, não apenas em sua família, mas também em sua comunidade, em sua igreja e no mundo. O impacto espiritual que uma mãe pode ter é imensurável, pois ela está, na verdade, moldando o futuro da igreja e da sociedade com o legado de fé que deixa para seus filhos. Portanto, mães, lembrem-se de que o que vocês fazem tem uma importância eterna. O trabalho de educar na fé é um trabalho que nunca será em vão. Mesmo quando os desafios parecerem grandes
e os frutos não forem imediatamente visíveis, saibam que Deus está usando cada momento de sacrifício, cada momento de ensino para cumprir seus planos na vida de seus filhos. Que vocês sejam inspiradas pelo exemplo de Loide e Eunice e que, ao educar seus filhos no caminho do Senhor, vocês vejam a obra de Deus sendo realizada em suas vidas e na vida de futuras gerações. A maternidade não é apenas uma vocação de amor, mas também de uma força espiritual que muitas vezes ultrapassa os limites da compreensão humana. Ser mãe exige coragem, perseverança e, acima de tudo, uma fé inabalável. As mães são chamadas não apenas a nutrir fisicamente, mas a sustentar espiritualmente suas famílias, frequentemente se tornando o pilar em tempos de tribulação. Em muitos lares, especialmente em tempos difíceis, elas são as que se levantam com oração, com confiança e com coragem, guiando seus filhos, não apenas com palavras, mas com a força que vem de Deus. A maternidade exige essa força, uma força espiritual que vem da dependência total de Deus. Quando olhamos para a Bíblia, vemos que as mulheres de fé, especialmente as mães, são exemplo de uma força que não vem de suas habilidades naturais ou de sua própria vontade. Essa força vem da confiança em Deus, sabendo que Ele é o refúgio e a fortaleza em tempos de crise. Um exemplo poderoso disso é a história de Débora, uma mulher que foi chamada por Deus para liderar Israel em um período de grande opressão. Débora não era uma guerreira como os homens ao seu redor. Ela não estava armada com espada ou escudo, mas sua força vinha da confiança plena em Deus. Ela não liderou pela força física, mas pela força espiritual que vinha de Deus. Em Juízes, capítulo 4, versículos 4 e 5, encontramos Débora ocupando uma posição de liderança. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, estava julgando a Israel naquele tempo. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela para que ela os julgasse. Débora era uma mulher de autoridade espiritual, uma mãe na fé que guiava o povo de Israel com sabedoria divina. Ela não liderava por um título, mas pela profunda confiança que tinha em Deus, que a capacitou a realizar a obra que Ele havia colocado em suas mãos. Assim como Débora, as mães de fé em nossas vidas também são chamadas a ser fontes de força espiritual. Elas são aquelas que, em tempos de dificuldades, se colocam de joelhos e oram, confiando que Deus ouvirá suas orações e suprirá suas necessidades. Elas são aquelas que, quando tudo ao seu redor parece desmoronar, continuam a caminhar com fé, confiantes de que Deus é seu refúgio seguro. A força espiritual de uma mãe não está em sua capacidade de controlar todas as situações, mas em sua dependência de Deus, em sua confiança de que Ele é quem sustenta e cuida. Mas o que faz essa força ser tão especial? Por que a Bíblia descreve a força de Débora como algo tão extraordinário? A resposta está em sua total dependência de Deus. Ela não se apoiava em seus próprios esforços, mas buscava a orientação divina em tudo o que fazia. Essa dependência é algo que todas as mães de fé podem aprender a viver. A verdadeira força não vem da autossuficiência, mas da rendição total à vontade de Deus. Quando uma mãe reconhece que não pode fazer tudo sozinha, mas que depende de Deus para guiá-la e capacitá-la, ela encontra uma força que vai além de qualquer habilidade humana. As mães, como Débora, têm uma capacidade única de transformar momentos de crise em oportunidades para testemunhar o poder de Deus. Elas sabem que, em tempos de adversidade, Deus é a rocha inabalável sobre a qual podem se firmar. Uma mãe de fé não se deixa abater pelos problemas do mundo, mas se levanta em oração, buscando a força que só vem de Deus.
Ela sabe que, mesmo em meio à tempestade, Deus está ao seu lado, pronto para lhe dar sabedoria, coragem e força para cumprir sua missão. Isso nos lembra de outra grande mulher da Bíblia, Ana, a mãe de Samuel. Ana enfrentou o sofrimento da infertilidade, mas nunca perdeu a esperança. Sua força espiritual foi evidente quando ela, em sua profunda aflição, fez um voto ao Senhor, prometendo que se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus. A confiança de Ana em Deus não foi apenas uma confiança passiva, mas uma confiança ativa, que a levou a buscar a Deus com intensidade. Sua fé foi recompensada, e seu filho Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel. Ana nos ensina que, mesmo nas dificuldades, Deus nos dá a força para acreditar em suas promessas e para agir conforme sua vontade. O que essas mulheres têm em comum é que todas elas, de diferentes maneiras, confiaram totalmente em Deus para a realização do propósito divino em suas vidas. Elas não confiaram em suas forças ou habilidades pessoais, mas na força que vem de Deus. E essa é a verdadeira força espiritual de uma mãe. Ela se sustenta em Deus, sabendo que Ele é a fonte de todo poder e sabedoria. Uma mãe de fé não depende de suas próprias limitações, mas se apoia na infinita graça de Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que ela poderia pedir ou imaginar. Isso nos leva a entender que a força espiritual não é uma característica que as mães encontram em si mesmas, mas algo que Deus derrama sobre elas. Essa força vem da oração, da confiança e da total entrega a Deus. Como vimos em Débora e Ana, o segredo dessa força é a confiança em Deus. As mães de fé sabem que, quando se entregam a Deus e buscam sua orientação, Ele lhes dá tudo o que precisam para enfrentar os desafios da vida. Quando uma mãe se coloca diante de Deus em oração, ela se torna uma guerreira espiritual. Ela sabe que, com a força de Deus, pode enfrentar qualquer adversidade. Ela não está sozinha, pois tem ao seu lado o poder do Espírito Santo que a capacita para cumprir sua missão. Essa força é eterna e imutável, pois vem de um Deus que é fiel e justo. Mesmo quando as forças humanas falham, a força espiritual de uma mãe nunca acaba, porque ela é sustentada por Deus. Portanto, ao olharmos para as mães de fé, como Débora, Ana e tantas outras que encontramos nas Escrituras, somos desafiados a refletir sobre nossa própria dependência de Deus. A verdadeira força não vem de nossa capacidade de lidar com os problemas, mas da nossa confiança em Deus, que é nossa rocha e nosso refúgio. Que todas as mães que nos ouvem hoje possam encontrar essa força em Deus, sabendo que Ele é a fonte de toda coragem e sabedoria. Que, como Débora, elas possam se levantar em fé e confiança, sabendo que Deus as fortalece para cumprir a missão que Ele colocou em suas mãos. Que a força espiritual de uma mãe seja um testemunho da fidelidade de Deus, não apenas para seus filhos, mas para todos que a cercam. O papel profético de uma mãe é muitas vezes algo que ela mesma não reconhece, mas é, sem dúvida, um dos maiores presentes que Deus lhe deu. Deus, em sua infinita sabedoria, dotou as mães com a capacidade de influenciar profundamente o destino espiritual de seus filhos. Elas têm o poder de falar vida, encorajamento e propósito ao coração dos seus filhos, muitas vezes sem perceberem a profundidade dessa influência. O exemplo bíblico é claro. As mães, com sua fé, podem lançar as sementes de um futuro grandioso nos corações de seus filhos, uma visão espiritual que vai além do presente imediato e se estende ao cumprimento de grandes propósitos de Deus. Vemos esse poder profético em diversas figuras bíblicas e talvez um dos exemplos mais poderosos seja o da mãe de Moisés, Jocabede.
Quando ela colocou seu filho recém-nascido em uma cesta e o entregou nas águas do Nilo, ela não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava. Contudo, ela fez isso em total confiança em Deus, sabendo que aquele ato de entrega seria parte de um plano maior. Joquebede profetizou o futuro de seu filho, mesmo sem palavras, ao entregá-lo para que cumprisse a missão que Deus tinha para ele: libertar o povo de Israel da escravidão. A fé de Joquebede foi um ato profético que moldou o destino de Moisés e, por consequência, o destino de toda uma nação. A entrega de seu filho não foi apenas um ato de coragem, mas uma manifestação de fé no propósito divino. Esse exemplo é emblemático porque mostra que, ao colocar seus filhos nas mãos de Deus, as mães estão, sem saber, profetizando sobre o futuro deles. Elas têm o poder de confiar, mesmo nos momentos de incerteza, que Deus tem um plano para seus filhos. Um plano que pode não ser totalmente claro para elas no momento, mas que, com fé, elas escolhem acreditar. Assim como Joquebede, as mães de hoje também têm a responsabilidade de entregar seus filhos ao Senhor, confiando que Ele fará o que for necessário para cumprir o seu propósito divino em suas vidas. Outro exemplo poderoso de uma mãe que desempenhou um papel profético na vida de seu filho é Ana, a mãe de Samuel. Ana, como muitos sabem, era estéril e sofria profundamente por não poder ter filhos. No entanto, ela não se entregou à desesperança. Ao invés disso, ela buscou a Deus com fé e persistência. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, ela faz um voto ao Senhor, dizendo: "Se me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida." Ana não estava apenas pedindo um filho, ela estava oferecendo o futuro de seu filho a Deus, acreditando que se ele a abençoasse com a dádiva da maternidade, ela o entregaria de volta para seu serviço. Ana profetizou o futuro de seu filho ao dedicá-lo desde o ventre ao Senhor, confiando que Deus usaria Samuel de maneira grandiosa. A fé de Ana em entregar seu filho a Deus reflete o poder profético que toda mãe possui. Quando uma mãe ora e confia no Senhor, ela está, de certa forma, falando um destino sobre a vida de seus filhos, um destino que está alinhado com o plano divino. Ana não viu a plenitude do propósito de Deus para Samuel até muito tempo depois, mas a confiança dela em Deus fez com que o futuro do menino fosse irrevogavelmente abençoado. Samuel se tornou um dos maiores profetas de Israel, e sua vida foi um testemunho do poder da oração e da entrega de uma mãe a Deus. Este poder profético das mães não se limita apenas ao momento do nascimento. O papel profético de uma mãe se estende por toda a vida de seu filho. A confiança de uma mãe em Deus, ao longo da vida de seus filhos, tem o poder de moldar o caráter deles, de orientá-los no caminho do Senhor e de influenciar suas escolhas, suas crenças e, finalmente, seu destino espiritual. Quando uma mãe, em oração, entrega seus filhos a Deus, ela está profetizando sobre suas vidas. Ela está dizendo: "Eu confio que Deus tem um plano maior e vou caminhar com fé, esperando ver esse plano se cumprir." Vemos isso claramente na vida de Maria, mãe de Jesus. Maria, ao receber a visita do anjo e ser informada de que conceberia o Filho de Deus, não entendeu totalmente o que isso significaria. Ela não sabia como tudo se desenrolaria, mas com fé, aceitou o plano de Deus para sua vida. Sua resposta: "Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra." Lucas, capítulo 1, versículo 38. Foi um ato de confiança total em Deus. Maria, ao dizer sim a Deus, profetizou o destino de Jesus, o Salvador do mundo. Ela foi uma mãe profética que não apenas aceitou, mas se entregou ao plano divino, e sua fé foi um testemunho para todos ao seu redor. O papel profético da mãe não é apenas sobre palavras ditas,
mas sobre uma confiança profunda no que Deus pode fazer, mesmo nas situações mais desafiadoras. As mães de fé não só criam seus filhos no caminho do Senhor, mas também acreditam com fé que Deus os usará para seus propósitos. Elas oram para que seus filhos se tornem instrumentos de paz, de amor, de justiça e de verdade. E embora elas não saibam exatamente como ou quando isso acontecerá, elas confiam que Deus cumprirá suas promessas em suas vidas. Esse poder profético se manifesta também na maneira como uma mãe vive sua vida diante de seus filhos. Ela é um exemplo de fé, perseverança e confiança em Deus. Quando uma mãe passa por dificuldades e crises, ela não é apenas uma sobrevivente, ela é um testemunho vivo de como Deus pode sustentar e dar força. Seus filhos observam sua fé, seu caráter e sua confiança em Deus, e isso os molda para o futuro. A vida de uma mãe de fé é um reflexo do amor e da confiança em Deus, e esse testemunho tem um impacto eterno na vida de seus filhos. A profecia de uma mãe, portanto, não é apenas algo que ela fala, mas algo que ela vive. Quando ela entrega seus filhos ao Senhor em oração, ela está criando um ambiente onde Deus pode operar milagres. E embora a mãe não veja imediatamente o cumprimento dessas promessas, ela pode ter a certeza de que Deus está ouvindo suas orações e trabalhando no coração de seus filhos, preparando-os para o propósito divino. Portanto, mães, ao olharem para seus filhos, saibam que Deus tem um plano maravilhoso para cada um deles, e Ele os usará de maneiras que vocês talvez não possam prever. Continuem a orar, a confiar e a entregar seus filhos ao Senhor, sabendo que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que fez sobre suas vidas. O papel profético que vocês desempenham é poderoso e eterno. E a fé que vocês demonstram será um legado que passará de geração em geração. O Dia das Mães, de acordo com a visão bíblica, vai além da mera celebração humana. Não é apenas um dia de flores, presentes e homenagens. Na realidade, esse dia serve como um reconhecimento profundo do papel divino e eterno que as mães desempenham no plano de Deus. Ao celebrarmos as mães, estamos, na verdade, reconhecendo que elas são instrumentos de Deus, escolhidas para refletir o seu amor incondicional e sacrificial para com a humanidade. O papel de uma mãe, como mostrado nas Escrituras, é muito mais do que uma tarefa cotidiana. É uma vocação divina, uma parceria com Deus na criação e no cuidado de seus filhos. No livro de Gênesis, Deus nos revela que Ele é a fonte de toda a vida. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ao ser mãe, uma mulher se torna, de certa forma, uma continuadora dessa obra divina. As mães são escolhidas para gerar vida. Assim como Deus, o Criador, gerou a vida, elas carregam em seu ventre as preciosas criaturas de Deus e, ao nutrirem, educarem e amarem seus filhos, estão não apenas cumprindo uma responsabilidade, mas cooperando com o plano eterno de Deus. Cada mãe, ao cuidar de seus filhos, reflete o próprio caráter de Deus, que é fonte de toda a vida e amor. Celebrar o Dia das Mães, então, é mais do que um gesto de reconhecimento social. É um momento para refletirmos sobre o significado eterno da maternidade, que vai muito além do aspecto terreno e temporário. A maternidade não se limita ao vínculo físico entre mãe e filho, mas se estende ao plano espiritual de Deus para o mundo. Ao cuidar de seus filhos, uma mãe não apenas os nutre fisicamente, mas também espiritualmente. Ela é chamada a ser uma guardiã da fé, uma educadora espiritual que, em sua vida diária, transmite aos seus filhos os valores do reino de Deus. O Dia das Mães nos convida a reconhecer
que, ao desempenharem esse papel, as mães são parceiras de Deus na obra de criar e cuidar de suas preciosas criaturas. Quando observamos o amor de uma mãe, vemos um reflexo do amor de Deus. Esse amor é incondicional, é sacrificial, é paciente e vai além de qualquer compreensão humana. No livro de Isaías, encontramos uma poderosa analogia que descreve o amor de Deus, comparando-o ao amor de uma mãe. Em Isaías, capítulo 49, versículo 15, Deus diz: "Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo a não ter compaixão do filho do seu ventre? Mas, ainda que ela se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti." Assim como uma mãe não pode esquecer de seu filho, mesmo nos momentos de dor e dificuldade, Deus também nunca nos abandona. Ele se importa profundamente conosco e nos ama com um amor eterno e imutável. O amor de uma mãe é uma expressão tangível desse amor de Deus, refletindo sua fidelidade e compaixão em nossas vidas. Esse amor sacrificial, tão presente no coração de uma mãe, é um reflexo direto do amor sacrificial de Cristo para com a Igreja. Jesus nos amou a ponto de dar sua própria vida por nós. Ele, em sua morte na cruz, demonstrou o amor mais profundo e completo. Um amor que não espera nada em troca, mas que se doa completamente. As mães, de maneira semelhante, se entregam aos seus filhos com um amor que não mede esforços, não calcula custos, mas que se dá por completo. Esse amor sacrificial é a verdadeira essência da maternidade e é através dele que as mães nos ensinam o que significa viver de maneira semelhante a Cristo, amando sem condições, sacrificando sem reservas. Mas o Dia das Mães também nos chama a uma reflexão mais profunda sobre o papel das mães no plano de Deus. Embora a maternidade seja um chamado divino, também é um trabalho que exige fé e confiança em Deus. A mãe é chamada a confiar no Senhor em cada etapa da jornada, sabendo que Ele é a fonte de toda força, sabedoria e paciência. Como a Bíblia nos ensina, a mãe é a primeira educadora espiritual. E a tarefa de ensinar aos filhos os caminhos do Senhor não é fácil. Muitas vezes, ela se vê sozinha, enfrentando dificuldades, frustrações e até mesmo o sentimento de inadequação. Mas é nesse momento de fragilidade que a força espiritual de uma mãe se manifesta de maneira extraordinária. Ela se apoia em Deus, confia em suas promessas e continua a lutar pela fé de seus filhos, sabendo que o trabalho dela não é em vão. O Dia das Mães nos lembra de que a maternidade não é apenas uma responsabilidade física, mas uma vocação espiritual com um impacto eterno. As mães não estão apenas criando filhos para o mundo, mas para o reino de Deus. Elas estão semeando fé, esperança e amor no coração de suas famílias. O trabalho de uma mãe não é limitado ao cuidado diário e à educação material, mas também ao cuidado espiritual, que é de extrema importância no plano eterno de Deus. Ao refletirmos sobre o significado do Dia das Mães, devemos reconhecer a importância da maternidade, não apenas na vida terrena, mas também no contexto espiritual, entendendo que ser mãe é colaborar com Deus no cuidado de suas preciosas criaturas. Quando celebramos o Dia das Mães, precisamos lembrar que cada mãe tem um papel vital no plano divino. Ela é a fonte de vida, amor e esperança para seus filhos. E o trabalho dela não é em vão. A Bíblia nos ensina que o amor de uma mãe nunca falha, que ele é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós. O papel de uma mãe é mais do que uma responsabilidade humana. É um chamado divino que reflete o próprio coração de Deus. Cada mãe, ao educar, guiar e amar seus filhos, está colaborando com Deus na obra de criar e cuidar dos filhos de Deus. Esse trabalho é eterno e de grande valor aos olhos de Deus.
Ao celebrarmos o Dia das Mães, devemos reconhecer que as mães são parceiras de Deus em sua obra. Elas são chamadas a ser instrumentos do Senhor, para formar, guiar e proteger as gerações futuras. A maternidade é, assim, um papel sagrado que vai muito além do simples ato de gerar uma vida, mas que se estende ao cuidado espiritual, emocional e físico das crianças que Deus coloca em suas mãos. Cada mãe tem a responsabilidade de criar seus filhos para o reino de Deus, ajudando-os a crescer na fé, na confiança e no amor de Cristo. Portanto, no Dia das Mães, devemos olhar além das celebrações e refletir sobre a importância eterna desse papel. Ser mãe é uma vocação divina, um chamado a refletir o amor sacrificial de Cristo e a confiar em Deus em todos os momentos. Que, ao celebrarmos as mães, possamos reconhecer o valor imenso do trabalho delas e ser gratos por todo o amor e sacrifício que elas oferecem, pois, em sua entrega, elas são uma imagem do próprio amor de Deus por nós. Que cada mãe seja fortalecida em sua fé, sabendo que seu trabalho é profundamente valioso diante de Deus. Que Deus abençoe todas as mães com sua força, sabedoria e paz, guiando cada passo e fortalecendo sua fé. Que Ele as capacite para cumprir seu plano perfeito em suas vidas. Amém. Ao ouvir a mensagem inspiradora de Billy Graham sobre o verdadeiro significado do Dia das Mães, meu coração se encheu de gratidão e reverência pelo papel sagrado que as mães desempenham em nossas vidas. No Brasil, onde a família é o coração pulsante da nossa cultura, celebramos as mães com festas, abraços calorosos e presentes. Mas essa mensagem nos convida a ir além das tradições. Ela nos desafia a enxergar a maternidade como um reflexo do amor divino, uma missão espiritual que transcende o cuidado físico e toca a eternidade. Através das histórias bíblicas de Ana, Maria, Joquebede, Loide, Eunice e Débora, percebemos que ser mãe é muito mais do que gerar vida. É ser uma parceira de Deus na formação de almas, na semeadura da fé e na construção de legados que atravessam gerações. O que mais me tocou foi a ênfase no amor sacrificial das mães, que espelha o amor de Cristo na cruz. Ana, por exemplo, entregou seu filho Samuel ao Senhor com um coração cheio de confiança, mesmo sem saber o que o futuro reservava. No contexto brasileiro, onde muitas mães enfrentam desafios diários, desde a criação dos filhos em meio a dificuldades financeiras, até a luta para protegê-los das influências negativas do mundo. Essa entrega de Ana nos ensina uma lição poderosa. Confiar em Deus é a essência da maternidade cristã. Quantas vezes vemos nossas mães orando de madrugada, pedindo a Deus por nossa proteção e sabedoria? Esse ato de fé, muitas vezes silencioso, é um reflexo do amor incondicional que Deus tem por nós. Como descrito em Isaías 49, 25, onde ele compara seu amor ao de uma mãe que jamais esquece seu filho. Outro aspecto que ressoou profundamente foi o papel profético das mães. Joquebede, ao colocar Moisés no rio Nilo, não apenas salvou seu filho, mas profetizou um destino grandioso ao confiá-lo a Deus. No Brasil, onde a espiritualidade está tão presente, muitas mães oram fervorosamente pelo futuro de seus filhos, sonhando com um caminho de retidão e propósito. Essa mensagem me fez refletir sobre como, mesmo sem palavras grandiosas, as orações e exemplos de uma mãe moldam o caráter e a fé de seus filhos. Loide e Eunice, por exemplo, transmitiram a Timóteo uma fé genuína, que o tornou um líder na igreja. Isso me lembra das avós e mães brasileiras que, com suas histórias bíblicas contadas à noite ou seus conselhos cheios de sabedoria, plantam sementes espirituais que florescem ao longo da vida. A força espiritual das mães, como vimos em Débora, também me inspirou.
No Brasil, as mães frequentemente são o alicerce das famílias, sustentando todos com coragem e oração, mesmo em tempos de crise. Débora liderou Israel com uma fé inabalável. E isso me faz pensar nas mães que em nossas comunidades enfrentam adversidades com um sorriso no rosto e uma confiança firme em Deus. Essa força não vem delas mesmas, mas da dependência total do Senhor, como Billy Graham destacou. É uma lição que todos nós, não apenas as mães, podemos aplicar. Em momentos de dificuldade, devemos nos apoiar em Deus, sabendo que Ele é nossa rocha. O que retiro dessa mensagem como aplicação prática para a minha vida é a necessidade de honrar as mães todos os dias, não apenas no Dia das Mães. No Brasil, onde o carinho e a proximidade familiar são tão valorizados, podemos expressar isso com gestos simples. Um abraço apertado, uma ligação para dizer te amo, roak, um momento de oração juntos. Além disso, como cristão, sinto-me desafiado a apoiar as mães ao meu redor, seja oferecendo uma palavra de encorajamento, ajudando em suas necessidades ou orando por suas famílias. Para aqueles que, como eu, não são pais, a mensagem também nos chama a refletir sobre como podemos ser mães espirituais em nossas comunidades, guiando os mais jovens com amor, paciência e fé, assim como Eunice fez com Timóteo. Outra lição prática é a importância de confiar em Deus em meio às incertezas. Assim como Ana esperou pacientemente pelo cumprimento da promessa de Deus, nós também enfrentamos períodos de espera na vida, seja por um emprego, uma cura ou uma resposta às nossas orações. A mensagem de Billy Graham me ensina que nesses momentos devo me inspirar nas mães bíblicas e entregar minhas preocupações ao Senhor, sabendo que Ele tem um plano perfeito. No Brasil, onde a fé é uma força vital, essa confiança em Deus pode transformar nossa perspectiva, trazendo paz, mesmo nas tempestades. Por fim, essa mensagem me convida a viver com um amor sacrificial, como o das mães. Em nossa cultura brasileira, onde o senso de comunidade é forte, podemos aplicar esse amor ajudando os outros, sem esperar nada em troca, perdoando com generosidade e servindo com humildade. O exemplo das mães nos mostra que o verdadeiro amor não calcula custos, mas se doa completamente. Isso me desafia a ser mais compassivo, mais paciente e mais dedicado em meus relacionamentos, refletindo o amor de Cristo em cada ação. Que essa mensagem sobre o verdadeiro significado do Dia das Mães continue a ressoar em nossos corações, inspirando-nos a viver com fé, amor e gratidão. Se você foi tocado por essas palavras, deixe um like para apoiar essa mensagem e compartilhe este vídeo com sua família e amigos para que mais pessoas descubram o chamado divino da maternidade. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que edificam sua fé. Nos comentários, escreva amém ou compartilhe como sua mãe tem sido uma bênção em sua vida. Queremos ouvir sua história. Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus abençoe sua jornada de fé.